Esperança, a fortaleza e o batismo de seu Deus eram a única salvação dos nativos da ilha de The Banks. Somente onde a luz da serpente alada Deus brilhou eles poderiam evitar a praga. Eles poderiam até continuar a viver de forma saudável, sem medo de vomitar sangue de repente e acabar morto na beira da estrada. Uma vez que Tiff expôs esses suspeitos de seus crimes, imediatamente provocou indignação pública. As massas zombavam e gritavam, e se não fosse pelas tropas de manutenção de paz que estavam à disposição, esses condenados já tinham sido rasgados em pedaços. Estes suspeitos infelizes foram considerados culpados. Eles não apenas espalharam rumores e procuraram informações sobre o passado de Leylin, mas também procuravam as origens da água benta, uma missão extremamente importante. Todos e cada um desses atos foi uma tentativa de manchar a reputação da igreja. Como esperado dos santos protetores, esses suspeitos que os nativos viram diariamente foram rapidamente capturados. Todas as evidências apontaram para sua culpa. Embora eles quisessem negar esses supostos crimes e confessar seus outros erros, descobriram que ninguém acreditaria neles. O estereótipo de que as pessoas mais cometeram mais erros foi predominante, e as verdades que eles disseram foram rejeitadas. Muito em breve, Tiff anunciou com retidão os crimes desses espiões e os enviou para queimarem na fogueira. Isso foi acompanhado por aplausos jubilantes do público. Os rumores que circulam foram muito rapidamente suprimidos por este evento. Leylin tinha cada vez menos interesse nas relações dos mortais nos dias de hoje. Os nativos só tinham duas escolhas: podiam converter-se à fé ou morrer de peste. Com as únicas opções oferecidas morte e salvação, foi extremamente fácil conquistar a ilha de Banks. Tendo perdido seus adoradores, os espíritos do totem haviam se transformado em uma coisa do passado. Eles não tinham mais chances de virar a maré. No entanto, esses espíritos não eram tolos. Com suas existências ameaçadas, eles escolheriam jogar com suas vidas. Na mesma noite, Tiff ordenou a execução dos criminosos. O céu estava claro, sem uma única nuvem bloqueando o vasto rio de estrelas e a lua prateada. O luar e a luz das estrelas brilhavam sobre Hope Stronghold, dando tudo que tocavam um brilho prateado. Tiff e Isabel acabaram de terminar suas tarefas diárias. De repente, eles sentiram o coração se contrair e palpitar, como se algum animal pré-histórico estivesse atraindo à distância. Um nervosismo fez com que seus cabelos ficassem em pé enquanto eles seguiam para as janelas. Isso é! Eles ficaram boquiabertos. Um rastro de fogo iluminou o céu, seus raios deslumbrantes iluminando o horizonte e aquecendo Hope Stronghold em seu esplendor. No final desta luz dourada estavam várias figuras com auras monstruosas que deixaram as duas um pouco sufocadas. Os deuses tribais! Eles vieram aqui diretamente! Tiff gritou com voz rouca. Esses espíritos do totem não foram tolos o suficiente para deixar Leylin separá-los. Com a imensa pressão que ele colocou sobre eles, eles decidiram se unir em um contra-ataque feroz. Suas fontes confirmaram que Leylin era quem estava por trás disso tudo. Se o corpo principal de Leylin fosse morto em uma guerra santa, tudo terminaria. Deus! Tiff apertou sua crista subconscientemente, com apreensão em seus olhos. Mesmo que esses espíritos tivessem deixado suas fortalezas, ainda eram semideuses. Embora seus poderes tivessem diminuído, planejavam superar Leylin com números absolutos. Embora Tiff soubesse que ele não poderia perder o controle em tais ocasiões, seu coração ainda pulava uma batida. É o guardião flamejante. Todo-Poderoso Acaban, o Deus do Sol. O fenômeno nos céus alertou os nativos, e quando muitos deles olharam para os céus, viram os semideuses que haviam abandonado. Eles gritaram de medo, chamando os nomes dos deuses que eles costumavam adorar. Não há necessidade de temer, crianças. Uma voz soou da estátua de Targaryen, viajando para as profundezas da alma de cada adorador. Pareceu vir à vida, a voz carregando uma energia suave que os acalmava imediatamente. Asterisco HSS. Asterisco, um fantasma Targaryen apareceu no ar, enfrentando os inimigos. Deixe isso comigo. Concentre-se na luta dos nativos do outro lado. Leylin transmitiu para as mentes de Tiff e Isabel.
Feito isso, ele levantou a cabeça e avaliou quais seriam os oponentes mais poderosos que enfrentará desde a sua chegada ao mundo dos deuses. Assim que eu os eliminar, todo o Império de Banks cairá em minhas mãos. Os olhos de Leyline se avermelharam quando o olho do pesadelo apareceu em sua testa. Raios dourados esplêndidos iluminaram seu corpo, aparentemente à beira de queimar Gap. A poderosa aura fez com que alguns espíritos opostos mudassem suas expressões. Poucos espíritos do Totem vieram em primeiro lugar, eles provavelmente sabiam que os seres divinos pouco podiam fazer com ele. Os que estavam aqui eram todos semideuses, brilhando com seus fogos de fogo únicos. No meio havia uma gigantesca carruagem flamejante com um nativo seminu no topo. Ele empunhava uma lança dourada e tinha um rosto grave, emitindo a aura distinta de um rei enquanto seus olhos brilhavam com sabedoria. O que foi mais surpreendente para Leyline foi que o cavalo em chamas que puxava sua carruagem também era um semideus, mas permaneceu sob o nativo e se permitiu ser usado como montaria. Nas laterais da carruagem flamejante havia um leão de 2 cabeças com pelo dourado em pé, além de um escorpião que parecia ser feito de ouro puro. 4 semideuses. Isso é todo o poder divino escondido da Ilha de Banks. Leyline encontrou seus olhares sem fraqueza nem medo. Intruso, desfaça essa doença. Eu, o imperador fundador do Império Sacartes, o Deus Sol e Rei de todos os reis, controlador de todas as chamas, montanhas e rios, Akaban, posso conceder-lhe uma morte digna se você obedecer. O semideus na carruagem de guerra exclamou em sua língua, segurando as rédeas do cavalo em chamas. Como os semideuses podiam compreender todos os idiomas escritos, não havia um problema com a comunicação. HN? Sua mente não está corroída pela fé dos nativos? Leyline ficou ligeiramente surpreso. É porque ele era uma alma nativa que se fundiu com a fé do Império, tornando-se uma alma valente após a morte. Enquanto Leyline refletia sobre as ameaças de Akaban, o leão semideus e o escorpião rosnaram terrivelmente. Examinando-o mais de perto, Leyline não pôde deixar de sentir pena. Que pena! Enquanto você está fazendo tudo o que pode para compreender a divindade, você é muito ambicioso. Isso não vai ajudar você a romper as restrições dos nativos e se tornar um verdadeiro deus. Akaban foi obviamente muito sábio em fortalecer seu domínio, mas ele ainda era incapaz de se tornar um deus verdadeiro. Mostrou como esse caminho era tedioso. Leyline conjeturou que havia 2 razões plausíveis para o fracasso. Primeiramente, havia as falhas com as almas dos nativos. Por outro lado, o próprio Akaban pode ser muito ambicioso. Os domínios do Sol e da Lua poderiam realmente competir contra deuses maiores, mas Akaban ainda não estava satisfeito com eles. Ele queria se espalhar em outros papéis, tornando-se um overlord. Lamentavelmente, o pouco de fé que os nativos podiam fornecer não era suficiente para isso. Isso deixou preso como um semideus. Se Akaban tivesse escolhido domínios relacionados com os nativos ou selvageria, ele poderia ter se tornado um verdadeiro deus. Se fosse esse o caso, Leyline não teria nada a ver com The Banks Island. Akaban, seu infortúnio é minha maior fortuna. Tendo pensado nisso, Leyline parecia ter a pérola da sabedoria. O olhar de absoluta confiança que ele evidentemente havia apunhalado o ego de Akaban. O que pode um simples ser divino de outra raça, alguém que não é nem mesmo um semideus, fazer para resistir a ataques de todos os lados? Dado que ele era um imperador fundador, não havia palavras como modéstia ou consideração em Akaban. Vocabulário. Ele olhou para conveniência e benefícios. Com um aceno de mãos, o leão de 2 cabeças e o escorpião dourado cercaram Leyline. O próprio Akaban montou a carruagem para percorrer o campo de batalha, feixes de chamas douradas espirrando em todos os lugares e formando uma cena resplandecente na noite. O cavalo flamejante, ele próprio um semideus, relinchou, e uma sombra de um sol surgiu atrás de Akaban. A aura imponente refreava grande parte da energia de Leyline, e Akaban se preparou para dar um golpe final em Leyline. Asterisco Chic. Chic. Asterisco o escorpião dourado gritou sem fim. Sua cauda disparou, contendo toxinas que eram muito mais potentes que o dedo da morte dos magos. O leão de 2 cabeças rugiu também, usando suas habilidades inatas. Uma cabeça cuspiu chamas, enquanto a outra cuspiu raios azuis.
Mais importante ainda, seus domínios se espalharam, iniciando o processo de esmagamento de Leyden.